E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos iniciar mais uma semana então, vamos iniciar mais uma aula. E hoje é dia de história. Então, nós vamos prosseguir, continuar a trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E hoje, o professor traz para vocês uma história que fala sobre o sentimento medo, certo? Quem nunca sentiu medo? Então, a gente vai ler uma história e saber um pouquinho mais desse sentimento. O medo é um sentimento que conhecemos muito bem. Vira e mexe, ele aparece nos momentos mais diferentes. Temos medo de um montão de coisas. Algumas coisas são pequeninas, outras gigantes e pavorosas. Todos nós sentimos medo de alguma coisa. Medo de escuro, medo de ficarmos sozinhos, medo de perdermos quem amamos, medo de corredores compridos, medo de ficarmos doentes, medo de bichos e de monstros. Temos até medo de sentir medo. O mais estranho é que, quando sentimos medo, parece que tudo à nossa volta fica mais assustador. Com esse sentimento, um simples barulhinho de torneira pingando se transforma em passos de um monstro vindo nos comer. As sombras dos galhos de uma árvore parecem ser mãos enormes que querem nos pegar. E o pio de uma coruja parece o barulho de um fantasma assustador. Sentimos medo porque precisamos nos proteger. Então, temos a impressão de que nossos ouvidos ganham superpoderes, que o nosso coração está preparado para correr. Passamos a suar como se estivéssemos em um forno, e os pelos e cabelos se arrepiam, como se tivéssemos levado um choque. É normal sentir medo, principalmente do que não conhecemos, porque nessa hora tudo parece estranho. Mas não podemos sentir medo o tempo todo. Assim, quando isso acontece, temos que conversar e muito com os adultos que nos amam. Eles também sentem medo, mas sabem explicar para nós o que são as coisas do mundo e as que não conhecemos. Eles podem nos mostrar que o escuro existe. Existe porque existe a luz, que corujas não são fantasmas e que corredores não são infinitos, que as árvores balançam por causa do vento e que essas mesmas árvores possuem flores lindas que se abrem de dia. Tudo bem, já sabemos que é normal sentir medo. O que não podemos deixar é que esse sentimento tome conta de nossas vidas. Afinal, o mundo tem mais coisas lindas e alegres do que feias e assustadoras. Depois de conhecê-las, todo gigante ficará parecendo um anãozinho legal. Bom, turma, então a gente aprendeu que o medo sim existe, que a gente sente medo, mas que nem tudo é assustador. Que muitas coisas, muitas vezes que sentimos medo, é coisa do nosso imaginário, da nossa imaginação. Então, sempre que vocês sentirem medo, que vocês se assustarem com algo, converse com alguém que gosta de vocês, com alguém que vocês confiem. E contem esse medo. Muitas vezes é bom a gente conversar, a gente colocar para fora aquele sentimento que a gente está sentindo e que muitas vezes não é muito legal. Né? E como é importante a gente conversar sobre esses sentimentos que não são tão bons, né, de sentir, como o medo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Mas agora, olhem só. Lá no caderno de vocês, no caderno de escrever a data, o professor quer que vocês coloquem a data. Então, escrevam a data lá. Lajeado, 10 de agosto. Pintem a linha e coloquem o título Hora do Conto. Então, agora a gente vai registrar
alguns itens dessa história, certo? Da nossa hora do conto. Por exemplo, qual era o tema dessa história? Sobre o que essa história falava? Sobre medo, né? Então aqui vocês coloquem do lado do tema medo. Qual era o título da nossa história? Alguém lembra? Era medo, né? Então o título da nossa história era aqui, ó, medo. E o personagem? Quais os personagens, turma? Era o gato, né? Nós tínhamos um gato que nos contava essa história e tínhamos um papai. O papai desse gato que conversava com ele, que era a pessoa que o gatinho confiava de contar os seus sentimentos e os seus medos. Agora, aqui embaixo, onde o professor está mostrando com a setinha, vocês escrevam desenho do que mais tenho medo. Então, aqui embaixo, vocês vão registrar do que mais vocês têm medo. O que mais assusta vocês nesse momento. Pode ser qualquer tipo de medo, tá? Certo, turma? Então pense com carinho nos sentimentos, que é legal a gente conversar, a gente falar sobre os nossos sentimentos, né? A gente já falou sobre a saudade, sobre a alegria, agora a gente está falando sobre o medo. E é muito interessante a gente saber e conhecer esses diferentes sentimentos, certo? Então façam registros nos cadernos de vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado desse momento. Nossa aula chegou ao final, turma. Deixo aqui um grande abraço para vocês. Lembrando, essa semana inicia o Festival do Livro do Gustavo Adolfo. Então, não podemos perder nenhum momento especial que foi preparado com tanto carinho e amor para todos nós. Então, vamos aproveitar muito o nosso Festival do Livro. Beijão, turma, e até mais!